Obrigado, presidente. Eu vou pedir um pouco de compreensão aos colegas, o relatório é um pouco longo e eu faço questão de lê-lo na sua integralidade, porque a matéria é uma matéria importante. Então, vamos ao relatório. A proposta de emenda à Constituição 71, de 2011, cujo primeiro signatário é o senador Paulo Bauer, se dispõe a alterar o parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal, além de acrescentar o artigo 67A ao ato das disposições constitucionais transitórias, para permitir a indenização de possuidores de títulos dominiais relativos a terras declaradas como indígenas até o dia 5 de outubro de 1988. Merece registro o fato de que, ao ser examinados a admissibilidade e o mérito da PEC 71 de 2011, foi oferecido a emenda número 1 pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, como conclusão do seu parecer número 39, de 2015, com o relatório da lavra do saudoso senador Luiz Henrique da Silveira, contemplando o substitutivo da matéria. Depois disso, durante a discussão da matéria no primeiro turno, foram oferecidas as emendas número 2 a 5 de plenário, dentre as quais as emendas 2, 4 e 5 têm como primeiro signatário o senador Humberto Costa e a emenda número 3, a senadora Simone Tebet. A emenda número 2 incide exclusivamente sobre o artigo 67A do ADCT. Na redação proposta para o seu caput, a indenização torna-se não uma obrigatoriedade da União, mas uma mera possibilidade da União ou dos Estados, na forma da lei em prol dos detentores de título de domínio, expedido pelo poder público, adquiridos antes da promulgação da Constituição Federal, correspondendo tal indenização ao valor da terra nua e benfeitorias úteis necessárias e realizadas de boa-fé. Além disso, nos termos do dispositivo no parágrafo 1º, proposto para o mesmo artigo, fica estabelecido que a indenização de terra nua não será devida em relação a títulos que originalmente derivou da posse injusta ou de má-fé, ao passo que o parágrafo 2º é feita a ressalva de que a indenização não se aplicará aos processos demarcatórios incluídos pelo Poder Executivo até 5 de outubro de 2008, que segundo aplica a justificativa da emenda. É a data que marca a passagem de 20 anos da promulgação da Constituição, restando, a partir daí, pouquíssimas áreas ainda em processo de demarcação. A emenda número 3 toma por base o substitutivo apresentado por intermédio da emenda número 1, propondo modificação apenas no parágrafo 2º da redação proposta para o artigo 67A do ADCT. Sua finalidade é de assegurar que as indenizações previstas no caput desse mesmo artigo sejam prévias em dinheiro e de forma justa. A emenda número 4 também toma por base o substitutivo apresentado por intermédio da emenda número 1. Primeiramente, propõe nova redação ao caput do artigo 67A do ADCT, restringindo o alcance dos beneficiários por indenizações, que, no substitutivo, seriam os detentores de boa-fé de títulos de domínio, concessão de uso ou equivalente, regularmente expedido pelo Poder Público até 5 de outubro de 1998, relativos às áreas posteriormente declaradas tradicionalmente áreas indígenas, e que passariam a ser
os detentores de boa-fé de títulos de domínio ou concessão de uso regularmente expedidos pelo Poder Público até 5 de outubro de 1988, relativas às áreas já declaradas tradicionalmente indígenas e homologadas a partir de 1º de julho de 2015. Melhor dizendo, é traçado um quadro mais abrangente, enquanto na redação original da PEC, somente seriam indenizados os possuidores de títulos de domínio, expedidos até 5 de outubro de 1998. Pela emenda número 1, seriam indenizados não só os detentores desses títulos de domínio, como também os de títulos de concessão de uso ou equivalente, desde que, em qualquer caso, adquiridos de boa-fé até no dia 5 de outubro de 1988, em áreas de terras posteriormente declaradas tradicionalmente indígenas, ou seja, assim declaradas de 5 de outubro de 1988 em diante. Por sua vez, a emenda número 4 mantém o requisito da boa-fé na aquisição do título, mas não prevê a indenização aos detentores de títulos equivalentes aos títulos de domínio ou concessão de uso, ao tempo que elimina a possibilidade de indenização a todos eles, cuja homologação da declaração de suas terras como tradicionalmente indígenas tenham sido antes do dia 1º de julho de 2015. Finalmente, a emenda número 5 tem por foco tão somente a redação do artigo 67A do ADTC, assegurando em seu caput o direito à indenização àquele que constar como proprietário de terra tradicionalmente ocupada pelos índios em decorrência de títulos de domínio expedido pelo Poder Público antes da promulgação da Constituição Federal. A redação proposta para o parágrafo 1º desse artigo estabelece como critério para o cálculo da indenização proposta em seu caput o valor da terra nua e das benfeitorias úteis e necessárias realizadas de boa-fé. Ressalvado o parágrafo 2º do mesmo artigo, que a indenização não se aplicará a terras indígenas devidamente regularizadas e títulos derivados de posse injusta ou de má-fé. Da análise, nos termos do dispositivo do artigo 359 do Regimento Interno desta Casa, cabe a esta comissão, nesta oportunidade, se pronunciar a respeito das emendas oferecidas em plenário. Durante a discussão da matéria, a fim de que a PEC número 71 de 2011 e todas as suas emendas regularmente apresentadas sejam aptas a serem submetidas à votação em primeiro turno, na forma dos artigos 360 e 361 do mesmo regimento. Inicialmente, consideramos relevante salientar que, se por um lado o Constituinte considerou pertinente assegurar aos índios o reconhecimento das terras que tradicionalmente ocupam e por elas habitam em suas habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários para o bem-estar e as necessárias à sua produção física e cultural, segundo seu uso, costumes e tradições, e na forma do dispositivo do parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal, por outro lado, como imperativo voltado a alcançar a tão almejada pacificação social para a qual a segurança jurídica é um dos seus requisitos essenciais. Não se furtou de assimilar um marco temporal para a demarcação de terras indígenas em tais áreas, ao estabelecer no artigo 67 um prazo peremptório de 5 anos a partir da promulgação da Constituição Federal para que a União concluísse tal tarefa. Isso quer dizer, em outras palavras, que não se pode admitir que a sociedade brasileira carregue nas costas indefinidamente essa sombra da insegurança jurídica de tornar possível a demarcação de terras como tradicionalmente ocupadas pelos índios em qualquer tempo, sob o argumento de que tal condição tenha ocorrido em 5 de outubro de 1988, ainda que consta posteriormente.
Para evitar tal inconveniente, é que o Constituinte firmou o prazo de 5 anos para a União, para que a União concluísse as demarcações de tais áreas, a partir da promulgação da Constituição. No entanto, a realidade se impõe, pois não tendo o poder público se desincumbido de tal êxito da tarefa demarcatória no seu quinquênio, teve que estabelecê-la por muitos outros anos. Quer dizer, ela teve que seguir além dos 5 anos. Nesses termos, entendemos que em 5 de outubro de 2013, passados 25 anos da promulgação da Constituição Federal, deu-se tempo mais que suficiente para a conclusão das demarcações, motivo pelo qual, após esse prazo, as terras com homologações pendentes devem ser indenizadas, qualquer que seja a época da expedição de seus títulos de domínio, desde que tais títulos tenham sido regularmente expedidos pelo poder público. Isso porque, como bem assinalou o senador Luiz Henrique, o saudoso senador Luiz Henrique, em seu parecer, essas particularidades adquirentes e de tais títulos dominiais expedidos pelo poder público sempre gozam da presunção de legalidade e legitimidade na sua condição de proprietários. De modo que, ao declarar seus títulos nulos, o Estado brasileiro não pode negar-lhes as devidas indenizações, sob pena de promover indisfarçável injustiça, deixando de honrar a posse civil e a propriedade que esse mesmo Estado reconhecera e que a ele mesmo criara, provocando grave insegurança jurídica, ainda que seja legítima a prevalência da posse indígena. Do voto. Ante o exposto, votamos pela aprovação parcial das emendas 2, 3, 4 e 5, na forma do seguinte substitutivo. As mesas da Câmara e do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 231, parágrafo 6º. São nulos, extintos, não produzindo efeitos jurídicos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere a esse artigo ou a exploração das riquezas naturais, do solo, dos rios, dos lagos nela existentes, ressalvando relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção do direito à indenização ou ações contra a União, salvo quando as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé e o valor da terra nua e as benfeitorias nas hipóteses ressalvadas expressamente nesta Constituição. Artigo 2º. O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar acrescentando o seguinte no artigo 63-A. Artigo 63-A. A União responderá nos termos da lei civil pelos danos causados aos detentores de boa-fé de títulos de domínio regularmente expedidos pelo poder público relativos às áreas declaradas a qualquer tempo, como tradicionalmente ocupada pelos índios e homologadas a partir do dia 5 de outubro de 2013, quando completa 25 anos da condição inicial. Parágrafo único. Serão indenizados previamente em dinheiro e de forma justas os danos recorrentes da responsabilidade a que se refere o caput desse artigo, cujos cálculos serão realizados com base no valor da terra nua e das benfeitorias necessárias e úteis realizadas, mas não serão reparados se a posse atual for injusta ou de má-fé. Artigo 3º. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o voto, senhor presidente. Ou o parecer.